Meus irmãos, o pregador escalado dessa hora seria o pastor Jeremias, mas está nascendo a netinha dele lá em Belo Horizonte, né? Agora, e ele falou: Arival, me libera. E agora, como eu estou muito sensível com esse negócio de avô, né? Eu falei, é uma emoção diferente. Mas eu quero compartilhar com vocês, meus amados irmãos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu não tenho dúvidas, aquilo que falou aqui o pastor Ronaldo Lidório, falou o Reverendo Augusto, que o avivamento vem pelo poder da pregação poderosa. Pregação poderosa. E o livro de Atos é para mim o meu manual de ministério. Eu leio esses livros aí, Igreja com Propósito, Igreja Centrada, Igreja Simples, Igreja Complicada, 9 marcas da igreja, tudo besteira. Fica na Bíblia. Fica na Bíblia. O melhor professor nosso é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos deu um manual que é Atos. O livro de Atos dos Apóstolos é o nosso manual de pregação. Eu quero recomendar para vocês, não tem aí na livraria, mas eu trouxe esse pastor no início desse século para pregar em Pinheiros. Pastor David Eby, ele era de San Diego, na Califórnia, e ele escreveu um livro, a tese dele de doutoramento, chamado Pregação Poderosa para o Crescimento da Igreja. Igreja só cresce genuinamente se tiver pregação poderosa. Pregação poderosa. Esse livro é da editora Candeia. Não sei nem se existe mais, mas esse exemplar é novo. E onde está sendo pregada a palavra de Deus, diz Lutero, aí está a igreja de Deus. Não existe igreja de Deus onde a palavra de Deus está sendo pregada. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos pegar a última parte. Não vai dar tempo para fazer a exposição do capítulo todo. Depois vocês, para me ajudarem, comprem essa revista, O Crescimento da Igreja, que tem o sermão todo, tá? Aí vocês melhoram e pregam por aí afora. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 23. Vamos lá, juntos? Uma vez soltos. Vocês não estão lendo, não? Por quê? Vamos lá. Uma vez soltos. Procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Irmãos, o tema da nossa meditação é: não podemos deixar de pregar ou de falar do Evangelho.
Todas as estratégias do diabo contra a igreja é impedir que a igreja pregue e ensine a palavra de Deus com poder. Todas essas teologias que existem, que fogem da palavra, teologia da prosperidade, né? Essas teologias que misturam Bíblia com psicologia, teologia liberal, todas elas são usadas por Satanás para tirar o nosso foco da Bíblia, da palavra. E nós precisamos entender, o Espírito Santo, ele é representado na Bíblia como uma pomba. E toda pomba tem duas asas. Uma asa é a palavra, a outra asa é a oração. Quando o Espírito Santo junta palavra com oração, então ele age com poder. Quando você prega só a palavra sem oração, o negócio fica assim. Eu queria que você entendesse isso. Antes de entrar no texto aqui, eu queria que você fosse para mim lá em Hebreus. Hebreus. Capítulo 4. Que texto nós lemos aqui? Pastor Lidório deu uma aula para nós aqui ontem. Fala brincando, aquele pastor é ungido demais aquele homem, não? Fala a verdade. É brutal, como diz Jeremias. Vamos dizer aí que está em Hebreus capítulo 4. Veja que, a partir do versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Aqui nós temos um conceito da palavra, nós temos as características da palavra, nós temos a eficácia da palavra. Mas veja que ele não para. O autor dos Hebreus junta a palavra com a oração. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 14 fala da divindade de Jesus, não é isso? A divindade de Jesus. O versículo 15 fala da humanidade de Jesus. Aí para você entender por que Jesus orava. Por que Jesus orava? Jesus precisava orar? Entenda uma coisa. Jesus, na sua humanidade, ele orava para buscar o poder da sua divindade, para poder realizar o seu ministério. Todas as vezes que Jesus na Bíblia, ele ora, ele está buscando força da divindade para viver a sua humanidade perfeita. Quando eu e você, na nossa humanidade imperfeita, nós oramos, nós estamos buscando o quê? O poder de Deus. O poder de Deus. Veja que Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a igreja começa a ser perseguida. Diz aí no versículo 4, versos de 1 a 4, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus,
ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Primeira perseguição que os apóstolos sofrem, e aqui foram 2 apóstolos somente. Diz o texto sagrado que eles foram presos, versículo 2, porque as autoridades estavam ressentidas. Essa palavra no grego é muito forte. A palavra ressentir aqui, eles estavam com ódio. Com ódio. Preste atenção, irmãos. A estratégia do diabo é fazer com que a igreja não pregue. Porque quando a igreja prega, veja no texto aí, muitos o quê? Ao ouvirem a palavra, aceitaram a palavra. O diabo diz assim, não, pode até pregar, mas prega de forma errada. Prega de forma distorcida. Isso não gera vida. Mas pregar a palavra, e quem é que eles pregavam? Pregavam a fé reformada? João Calvino? Eles pregavam a quem? A Jesus. Depois a gente fala de Calvino, mas começa com Jesus, pelo amor de Deus. Começa com Jesus. E prega Jesus e as obras de Jesus. Veja no verso 5, que no dia seguinte eles foram presos. Aí reuniu todo mundo. Todos os encapetados se reuniram. Autoridades, os anciãos, os escribas, como o sacerdote, Anás, Caifás, João Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Aí leva os crentes lá. E a grande pergunta está no verso 7, para você entender a narrativa. Diz assim, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, como é que estava Pedro? Repete para mim. Cheio do Espírito Santo. Lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados, a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado, o quê? Perante vós. Veja a ênfase, a ousadia dele. Vocês crucificaram, mas Deus o quê? O ressuscitou. Então esse Cristo está o quê? Vivo. E quem fez esse milagre não fomos nós, os apóstolos. Quem fez esse milagre foi Jesus. Foi Jesus. Mas vamos continuar. Porque quando Jesus faz um milagre, ele não diz para a gente pregar milagre. Ele não diz que a gente deve convidar as pessoas para que nós possamos fazer milagres. Porque todo milagre que acontece em Atos, conduz a pessoa para quem? Para Jesus. Ele diz no versículo 12, lê comigo aí, 4:12. O que diz? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, ele vai dizer, esse Jesus que curou esse homem, ele é o Salvador. Ele é o Salvador. A narrativa é muito simples. Parece um capítulo de novela. E quem estuda narrativa de capítulo sabe que começa com um conflito, tem a tentativa de resolução de conflito e no final tem a moral da história, né? Quem trabalha com texto, aliás, a palavra texto, são fios que se entrelaçam. Tecido, lembra de tecido? Texto é um tecido. Por isso que você tem que ter a percepção para entender o texto. O que é um sermão? É explicar o texto para o ouvinte. Isso é sermão. E o texto vai dizendo aí
Eu acho fantástico isso aqui. Versículo 13. Lê comigo aí esse versículo 13. Ao verem a intrepidez, sabendo que eram homens iletrados e cultos, admiraram-se e reconheceram. Que coisa linda, né? A melhor coisa do mundo é você ouvir um sermão de alguém que esteve com Jesus. Estava com Jesus. Homens iletrados. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele pregou a Cristo. Ele pregou com intrepidez. E não foram eles que disseram. Foi o auditório que reconheceu que eles haviam estado com Jesus. Isso só pode acontecer se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Mas Pedro, então, eles mandam Pedro e João sair e faz a pergunta do versículo 16. Veja aí, gente. Lê comigo. Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falar neste nome a quem quer que seja. Contra fatos, não há o quê? O que cala a boca do incrédulo? É a vida de uma pessoa transformada. Qual é o currículo de um pastor? Qual é o currículo de um pastor, de um missionário, de um evangelista? Segundo Coríntios capítulo 3, os crentes de Corinto pediram a Paulo carta de recomendação. Paulo diz, eu vou mandar carta. Vocês estão com vergonha? Vocês são crentes hoje? Porque eu fui aí pregar o evangelho de vocês. E a carta de apresentação que eu tenho é aquilo que o Espírito Santo escreveu no coração de vocês, que ninguém pode apagar. Irmãos, o currículo do pastor, do missionário, são almas ganhas. Não adianta se você fez mestrado, doutorado, pós-doutor, se você é um cara que fala bem, é um bom. Eu vos nomeei para que vades e deis, e o vosso fruto permanece. Qual é o fruto que permanece? As vidas que são salvas. Certo? Agora, eu acho interessante. As autoridades chamam os... Lê comigo o versículo 18, que esse texto é pesado. Não dá para a gente explicar muito, porque eu quero ficar só na reunião de oração, para a gente terminar orando. Chamando-os, 18, ordenaram-lhes que absolutamente nem ensinasse. Veja, o que o diabo quer? Que nós não preguemos o quê? A Jesus. Essa é toda a perseguição. A cada 5 minutos morre um cristão no mundo hoje. E quanto mais mata um cristão, Deus levanta 100 missionários. Nós temos que pregar. Pregar. Mas Pedro e João, versículo 19, dá uma aula aqui de calvinismo. Mas Pedro e João lhes respondem, julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ele diz assim, existe um grau de autoridade. A autoridade que vocês têm, e ele vai dizer na oração, é uma autoridade concedida por aquele que tem toda o quê? Autoridade. E aqui presta atenção, irmãos, quando no Estado existe uma lei que é contrária à palavra de Deus, a igreja tem que ficar com a palavra de Deus. Eu não vou casar gay nunca. Não caso. Pode me amarrar, botar... Eu não amo, pode me processar. Não vou casar. Porque há um momento que a igreja tem que fazer uma opção. Ou Deus, ou o Estado.
O Estado faz tudo para impedir a igreja de pregar. Não pode distribuir Bíblia mais nas escolas, não pode fazer oração na escola, tira os crucifixos da escola, faz tudo. Mas nós não podemos deixar de pregar. Nós não podemos. Não é que nós não queremos, não. Às vezes nem quer pregar. Mas nós não podemos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. E aí vem o veredito final. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura, o quê? Milagrosa. A narrativa de Lucas está tentando nos passar a ideia, ou nos ensinar a lição, de que contra fatos não existem argumentos. O que aconteceu ali foi uma prova do poder transformador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Qual é a maior prova que o Evangelho é de Deus? São as vidas transformadas. Transformadas. Uma vez eu vi aqui assisti um culto, participar de um culto, do pessoal que trabalha lá na Cracolândia. Eu achei muito interessante. Porque o pastor e a mulher do pastor, que cuidam lá do internato das mulheres, era traficante, desgramado, viciado. Agora um é pastor. E eu vi um monte de meninas aqui, de mulheres, dando testemunho do que Deus fez na vida delas. É isso, irmãos. Quando nós pregamos o Evangelho no poder de Deus, vidas são transformadas. E isso aqui faz com que os inimigos de Deus nos odeiem. Jesus diz, o mundo me odeia. E como o mundo, o sistema sem Deus me odeia, vão odiar também a vocês. Mas nós não podemos deixar de pregar a Jesus. Pregar a Jesus, porque quando eles dizem aqui do que temos visto e ouvido, ele está falando do tempo que eles estiveram com Jesus, que eles viveram com Jesus, aquilo que eles ouviram de Jesus, que eles viram Jesus fazendo. Então, isso é uma coisa, eles são testemunhas oculares do ministério de Jesus. Mas aí vamos para a oração, e eu quero tirar algumas lições aqui da oração. Certo? Porque essa oração vai nos ensinar que a única maneira que nós temos para vencer a oposição à pregação da palavra é através da oração. Quando a gente ora, nós somos o quê? Revestidos de poder. Após serem soltos, Pedro e João, eles procuram os irmãos que estavam reunidos, provavelmente orando por eles. Eles vão lá, talvez num grupo de pastoreio, num pequeno grupo de oração, e chegando lá no versículo 23, lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eles compartilharam com aquele grupo de oração que eles haviam sido ordenados e proibidos de pregar e de ensinar a Jesus. Você acha que eles falaram ou não? Dá um pulinho mais na frente aí.